Olá, gente, tudo bem? Eu venho conversar com vocês hoje para contar um pouquinho de como foi o meu início na advocacia, um pouco da minha história para vocês. Eu recebi essa pergunta hoje no quadro ali que eu abri o chat de perguntas. E daí, como a história é longa, né? Eu resolvi então fazer uma live, porque ali a gente só tem 15 segundos para responder. Eu falei, em 15 segundos nem pensar, né? Então, marquei essa live, esse encontro com vocês para poder conversar com vocês, uma live mais informal, claro, né? Pra gente conversar, para eu contar um pouquinho da minha história, né? Então, para começar, né? Eu passei na faculdade de Direito, comecei em 98. Em março de 98, no meu primeiro dia de aula na faculdade, eu comecei também o meu estágio no escritório do meu pai, Jefferson Kravichishin, que é advogado. O escritório dele trabalhava com trabalhista, tributário e previdenciário. Eu comecei o estágio lá, fiquei durante praticamente toda a faculdade, 5 anos da faculdade, mas eu saí para passar 3 meses fazendo estágio no Juizado Especial Cível. Na época, quando eu entrei, não tinha ainda Juizado Especial Federal, que é uma lei de 2001, então foi já mais próximo da minha formatura, que eu me formei em dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, de 2002. E daí, durante a faculdade, além desse estágio que eu fiz praticamente todo, eu fiz 3 meses no Juizado Especial Cível do TJ, aqui de Santa Catarina. E também fiz 3 meses no escritório que fazia criminal e família, que eu queria conhecer um pouquinho das outras áreas, mas eu já gostava de direito previdenciário, que era a área que eu tinha mais contato nesse escritório que eu estagiei. Daí, quando eu me formei em dezembro, tirei a minha carteirinha em abril. Na época, a gente não podia fazer a prova da OAB antes de se formar, a gente tinha que aguardar a formatura para fazer a prova. Então, eu fiz a prova, acho que foi fevereiro, março, peguei a carteirinha em abril. E daí, quando eu me formei, né, e o escritório do meu pai era um escritório já bem estruturado, era um escritório antigo, e eu queria fazer algumas coisas diferentes, eu tinha algumas ideias, e daí surgiu uma oportunidade de abrir uma filial do escritório em Sergipe, Aracaju, Sergipe. E então, me formei em 2002, dezembro, e peguei a carteirinha em abril, e em julho eu fui morar em Sergipe para montar essa filial do escritório. E foi uma oportunidade muito legal, porque apesar de eu ter feito todo o estágio na área de direito previdenciário, o escritório trabalhava com um volume grande de revisionais. A gente fazia IRCM, ações de ORTN, as ações do teto também, né? Já no final ali a gente já estava começando com as ações do teto, mutação de súmula 260, muitas revisionais de cálculo. O escritório não fazia concessão, ele não fazia matéria de fato, trabalhava com matéria de direito. E em 2001 surgiram os juizados, o previdenciário se expandiu muito nessa área. A gente teve também a questão da decadência ali em 2003, que o ano de 2003 foi um ano que teve muita notícia de direito previdenciário, muitos jornais falando a respeito do prazo que ia vencer, então muita gente procurando o direito previdenciário. E nesse momento eu estava em Aracaju, Sergipe, onde eu morei 2 anos, nessa filial do escritório, e eu lembro que lá tinha uma demanda muito grande dessa matéria de direito, assim, de revisionais mesmo. Tinha vários escritórios que trabalhavam com direito previdenciário, mas eram mais concessões, matéria de fato. Não tinha muito escritório na época fazendo revisional em Sergipe. E eu lembro que tinha dias que a gente distribuía ceia, que atendia 50, 60 pessoas ali até dezembro, e as pessoas naquela ansiedade de que fosse ajuizada a ação, porque tinha prazo, né? E lá, quando eu fui trabalhar em Sergipe, não tinha ainda processo eletrônico.
2003. Foi mais ou menos em 2004 que começaram a implementar o processo eletrônico em Sergipe. Então a gente tinha que... E as ações eram individuais, juizado. Então eu lembro que a gente trabalhava durante o dia para atender e à noite a gente ficava imprimindo as iniciais, porque as ações individuais eram um volume bem grande. Então eu tive um início assim bem movimentado de carreira, né, nessa área de direito previdenciário. E foi legal que também a gente começou a trabalhar com matérias de fato, com concessão, com questões mais específicas de cada cliente. Então, não só aquela revisão de matéria de direito em que mais a inicial já estava mais ou menos pronta, né, que era a tese, e a gente só ia trocando os nomes dos clientes, adequando um outro caso, mas também aqueles casos que a gente tinha que fazer análise de documentação, que a gente tinha que se debruçar um pouco mais no caso do cliente. Então, eu aprendi muito, tanto em administrar um volume de processo, quanto também em aprender o atendimento, né, o relacionamento com o cliente, porque no escritório do meu pai aqui, a gente tinha um volume grande de ações, mas muitos clientes já conheciam, então era diferente de você chegar num lugar novo e ter que conquistar o cliente, né, o cliente começar a criar esse relacionamento com você. Aqui o cliente já vinha indicado, já sabia quem que ele estava contratando, lá a gente era novo, então... foi um aprendizado muito grande nessa conquista do cliente, né, nesse atendimento, nessa entrevista. Foi um momento bem legal também de aprendizado. Em 2005 eu voltei, em 2004 eles instauraram o processo eletrônico, então a partir de 2005 já dava para cuidar mais dos processos à distância. A gente manteve a filial em Sergipe, mas não era necessário que eu ficasse lá o tempo todo. Então, um pouco eu ia, um pouco outros advogados do escritório iam para manter lá o relacionamento com os clientes. A gente também tinha um advogado contratado, alguns advogados contratados lá para manter essa filial. E até hoje a gente tem um relacionamento lá com alguns advogados de Sergipe, onde a gente mantém ações, né? Inclusive a ação do teto, que eu ganhei em 2009, foi dessa leva de ações que a gente ajuizou em Sergipe. A ação do teto, que foi julgada em repercussão geral, veio de um processo meu que a gente começou em Sergipe. Então foi muito legal também. As ações lá, Sergipe é um estado muito interessante porque as ações correm rápido também, é uma justiça célere, tem boas decisões, né? Juízes bem dedicados à matéria lá também. E foi também uma experiência de trabalhar com o TRF da 5ª região, né? Que a gente tá aqui acostumado com o TRF da 4ª. Foi uma experiência bem legal poder trabalhar com outro TRF, ver outra visão, né? Outro ângulo de análise do direito previdenciário. TRF da 5ª região é um TRF também muito bom. Eu gosto bastante do processo eletrônico de lá, que é o CRETA, mas o meu preferido ainda é o EPROC. Inclusive, hoje eu deixei uma dica bem interessante sobre o aplicativo do EPROC da 4ª região. E daí foi isso, assim, o meu começo... Foi um começo bem desafiante, apesar de eu vir de uma família de advogados, né? Meu pai ser advogado, eu estar trabalhando no escritório dele. Quando eu me formei, eu quis aceitar esse desafio de fazer diferente, de fazer o novo, de ir para um lugar novo, né? De aprender mais, saindo daquilo que eu tinha de mais protegido aqui em Florianópolis. Foi uma experiência, foi a minha primeira... Foi o primeiro momento que eu morei longe, assim, por um longo tempo. Eu já tinha morado 4 meses em Utah, quando eu fiz Work Experience durante a faculdade. Mas foram 4 meses, né? Eu trabalhei numa estação de esqui, foi muito interessante. Fui caixa de supermercado também, lá em Utah, nos Estados Unidos. Por 4 meses que eu fiz esse Work Experience. Mas em Sergipe foram 2 anos morando longe, né? 2 anos longe da família, 2 anos longe dos amigos... que eu tinha aqui, né, mais antigos, tendo que me adaptar também a essa realidade de uma nova cidade. Mas foi uma experiência muito legal, eu aprendi muito. E também na questão profissional, porque a gente conseguiu desenvolver até coisas que, por ser aqui um escritório antigo, que já tinha uma forma de trabalhar, lá eu tive um pouco mais de liberdade de fazer as coisas do meu jeito, de atualizar o cadastro, começar um cadastro novo, né, com os clientes, a minha forma de trabalho, e eu consegui tanto aprender com os meus erros, quanto inovar em algumas coisas que talvez se eu tivesse no escritório com muito mais gente trabalhando, o escritório que já estivesse rodando, fosse um pouco mais difícil. Então, isso é uma coisa legal para quem está começando sozinho, ou para quem está começando dentro de uma estrutura menor. Você consegue testar
consegue ir criando, né, as suas próprias soluções, as suas necessidades, a necessidade da sua equipe e do seu cliente. Claro que quem está numa banca maior tem também certas facilidades, né? Você já está com uma estrutura montada. Quando você começa sozinho, você tem que escolher os seus estagiários, você tem que escolher o seu programa, o sistema de controle de processo, você tem que fazer várias escolhas a mais, né? As duas coisas são legais, eu acho que a gente tem que ir vivendo as oportunidades à medida que elas vão chegando, e eu gosto de desafios. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo em especial, toda essa questão, né, da Covid, que a gente está tendo que se reinventar digitalmente, digamos assim, né, se reinventar também na questão de atendimento dos clientes, se reinventar como profissionais na questão previdenciária, no tocante ao estudo do direito previdenciário mesmo, porque a gente está tendo todo um novo sistema que vem dessa emenda, né? Então são desafios. E o que eu acho legal quando a gente tem um desafio é que a gente encare ele não como um problema, né? Mas como uma oportunidade. E é isso que eu gostaria de deixar, então, dessa nossa live, que é rapidinha, só pra gente trocar um bate-papo. Todas essas coisas que vão acontecendo, seja no nosso começo, seja no nosso meio, seja, né, em quem já tá mais pro fim da carreira, já pensando efetivamente em se aposentar, o que eu acho que a gente tem que viver é isso, assim. Os problemas vão acontecendo, as situações vão aparecendo, mas a gente tem que achar dentro dessas situações as oportunidades que a vida nos traz. E esse é o meu recado para vocês hoje. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Depois eu conto um pouco mais, tem muita coisa, né? Hoje é rapidinho, mas deixa aqui meu beijo também. Eu vou mandar ainda um recado mais para frente de Feliz Ano Novo, de 2021, mas hoje fica só meu carinho para vocês. Um beijo!